Tem a questão do estádio. Essa questão que o Juca falou, né? Eu não vi ninguém no Flamengo considerando como favas contadas. E eu não entendi o Juca falar que é improvável o Palmeiras vencer, mas ele acha que o Palmeiras pode vencer. Achei meio confuso isso aí. Né? A grande diferença disso tudo aí é que o As Palmeiras nunca Olimpíadas. esteve tão desmobilizado, tão em crise, com sequência de resultados ruins, com o torcedor protestando. Vale lembrar que a presidente do Palmeiras também já foi muito à sede da torcida organizada, já foi até, se eu estou enganado, me corrijam, patrocinadora da escola de samba, né? Então, Sim. o que hoje são Patrocinou, deu nome adversários para a já foi. quadra. E tinha um cachorro com o nome É, Mancha, Mauro, para você ter uma noção. exato. Que Então houve isso uma eu não aliança que sabia. depois se rompeu. Pois é. Então, o Oscar Ulisses adoraria saber disso. Ele que é um cachorrista militante, né? Como diria o Dorico Paraguaçu. Então, assim, é um momento bem delicado do Palmeiras, né? Pela sequência de resultados e tudo mais. E ontem mesmo eu li aqui no UOL que os jogadores não gostaram da escalação, né? Então é um momento bem diferente do normal. O Palmeiras vai ter que ter uma mobilização assim muito especial para conseguir ser mais competitivo e tentar mudar esse resultado. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. 2-0 gols de Daverson, né? Mas é um outro momento, é tudo bem diferente. Claro que pode acontecer, é evidente que pode acontecer, mas vai ter que ser feito um esforço bem grande, né? Bem grande mesmo. E o detalhe, no final de semana tem o Internacional, se perder, inclusive, vai ficar mais distante ainda dos líderes do campeonato. O que eu acho que o Flamengo deveria tentar aproveitar, falando do Flamengo, porque o adversário mais importante que o Flamengo tem no brasileiro ainda é o Palmeiras, não é o Botafogo, não é o Cruzeiro, não é Fortaleza, ninguém. É o Palmeiras. O Palmeiras é o bicampeão, é o time que tem sim capacidade de se regenerar. Talvez seja muito difícil, é muito difícil para quarta-feira que vem, mas para adiante o time pode sim se recuperar, brigar pelo título e ficar ali cabeça a cabeça. Então acho que uma chance dessa de abrir vantagem eventualmente, ela tem que ser aproveitada nessa fase do campeonato. Eu vejo dessa maneira. Sobre o estádio, foi comprado o terreno, publiquei no meu blog um texto hoje que é do Fabrício Kika, que é o maior especialista nesse assunto que existe. Né? É absurdo que o Flamengo não convide esse rapaz para participar de alguma coisa desse processo, desse projeto, né? do estádio, até dando uma consultoria, porque o que o cara entende do assunto é absurdo em todas as frentes. Ele até mostra em detalhes por que o valor de 138 milhões é o valor justo pelo terreno. Tem muita discussão e tudo mais. Eu acho até que o Flamengo dificilmente vai ter problemas com relação ao valor triplicar, quadruplicar. Não existe, ele mostra isso, nenhum argumento dentro do que é o mercado imobiliário para aquele terreno abandonado, largado, contaminado, que ninguém sabia que existia, valer 3, 4 vezes mais. Enfim, mas o terreno está comprado. O grande desafio agora não é nem o Landim, que o Landim vai sair da presidência, mas quem estiver no poder, seja o candidato dele ou algum outro. Aliás, ontem mais uma candidatura do Valim Vasconcelos, então já são 4 candidatos pelo menos, né? E tem um outro candidato, que eu me esqueci agora quem, que é apoiado pelo Capitão Léo, diga-se de passagem. Já que falamos de torcida organizada, Capitão Léo, ex-presidente da torcida jovem e ex-presidente do Conselho Fiscal do Flamengo, quando Patrícia Morim era presidente do clube. Está lançando um candidato, o nome me faltou agora. Mas o fato é que quem estiver no poder vai ter que ter um cuidado muito grande para não colocar o clube numa situação delicada, porque o que está se vendendo por conta do clima de eleições, né, um clima eleitoral e eleitoreiro, e aí em diferentes frentes, que tem gente que quer ganhar a presidência do Flamengo, tem gente que quer para a Câmara dos Vereadores, ou ficar lá. Mais de um candidato. Então está todo mundo querendo aparecer ali em cima dessa história. Aí fica um tremendo oba-oba. Não, vende o name right que resolve tudo, compra que a torcida paga. Isso não é verdade, não é assim que funciona. Tem que existir um projeto muito bem feito, profissional, para arrecadação de dinheiro novo que possa bancar essa obra. Isso até agora não foi apresentado como deveria. Né? E o Conselho, quase por aclamação, aprovou a compra do terreno com poucos questionamentos. E quem questionou ainda foi vaiado, até perseguido e tudo mais. Situação absurda. Então tem muitas coisas negativas em volta de algo muito positivo, histórico até, que é o clube adquirindo um terreno para finalmente comprar seu estádio e se livrar daquela aberração que é o Nil Maracanã. Aquilo é uma aberração, estádio da FIFA, ruim de acústica, a torcida fica longe, caro pra caramba. Enfim, aquilo é um desastre. O antigo Maracanã não existe mais. E os saudosistas com relação ao Maracanã não perceberam, tem gente que não percebeu, que o Maracanã não existe mais. Só o lugar que é o mesmo e a casca. O estádio acabou. O nosso Maracanã foi estuprado e destruído em nome daquela Copa do Mundo. Aquilo que está lá é um estádio ucraniano. Se vocês botarem no Google, vai encontrar estádios na Ucrânia muito parecidos com aquela coisa lá. Perfeito, ótimo. Tem razão. Cadê? O Trajano saiu? Nos deixou por um momento? Eu não sei, o Trajano não saiu. O Trajano está preocupado com tênis de mesa. O sueco virou, ganhou de 1-0. O sueco venceu o primeiro set. Vamos em frente.
Está Muito 5-4 bem, então. agora para o Calderano no segundo set, mas o Calderano estava ganhando de 8-4 e deixou o sueco passar. Gelado o sueco. Enfim, toca a vida. Tocamos a vida. Outros assuntos, Trajano. Você falou que queria falar sobre o Fortaleza e também sobre o Botafogo e o Bahia, que empataram em 1-1. O confronto ficou aberto. Não, o Bahia, eu confesso que eu não entendo muito o Bahia, não. Quem entende mais de Bahia barra Rogério Ceni é o Arnaldo. Porque não é, ele acompanha muito o Rogério Ceni desde pequenininho, o Arnaldo. E eu gostaria que ele te falasse por que o Bahia, quando pensa que vai, não vai. É o negócio da acreditar. O Bahia, se não deixasse escorrer, estou falando do brasileiro, alguns pontinhos perdidos em casa, seria líder, junto com o Flamengo, no mínimo. É verdade. Tem uma coisa curiosa, né, nessa história do Bahia e Botafogo, né? O Rogério, falando do Rogério, o Rogério disse que é melhor jogar na grama sintética do que no gramado da Fonte Nova. E agora ele vai decidir o jogo no gramado da Fonte Nova, na sua casa. Ele às vezes, ele tem um fogo amigo que eu não... É quase uma... E aí, no dia seguinte, o Renato, não sei se o Juca percebeu, o Renato Portaluppi, fala, na grama sintética, eu fui jogador, não dá para jogar, não. Então, porque o Renato vai levar o time dele para jogar na Arena da Baixada em Curitiba. E curiosamente, né, Juca? Curitiba ele vai jogar contra o Atlético pelo Brasileiro e fica em Curitiba para jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas daí no Couto Pereira, grama natural. E ele falou, não vou botar meus principais jogadores na grama sintética, não. Então, o Bahia, de fato, Trajano, oscila demais. Eu acho que é um time que tem bons jogadores, mas não é ainda um time confiável. E agora a Copa do Brasil acaba sendo uma frente interessante, porque empatar fora contra o Botafogo é um bom resultado. Se ele consegue avançar, ele pode sonhar com a Copa do Brasil. Agora, quem não oscila é o Fortaleza, né? Então, o Fortaleza, é assim, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro, esses times que a gente tem gostado de ver, muitas vezes, eles não estão em frente tripla, que nem os outros. Eles não têm aquele calendário, né, cruel, sem cruel favor em agosto. Então, Fortaleza e Cruzeiro estão se preparando há uma semana para esse jogão da segunda-feira. O Bahia está jogando nesse meio de semana a Copa do Brasil, mas ele não tem nem a Sul-Americana e nem a Libertadores. Ou seja, daqui a 2 semanas, o Rogério vai ter semanas de trabalho. Então tem esse aspecto que distingue esses 3 times desses outros todos que estão jogando em frente tripla. Inclusive o Corinthians e Grêmio, né? Que estão ameaçados no Brasileiro, estão duelando na Copa do Brasil e tem lá o Grêmio a Libertadores daqui a pouco e o Corinthians a Sul-Americana daqui a pouco, né? Eu também estou ansioso para ver o jogo do fechamento da rodada Fortaleza e Cruzeiro na segunda, porque eu acho que é um confronto que o vencedor continua sonhando ali com as primeiras posições e quem perder acho que vai ficar mais para a disputa da Libertadores. Tá? O vencedor tem boas chances de incomodar Palmeiras, Botafogo lá na perseguição ao Flamengo. Ô, Mauro, desse trio aí que tá ali meio encalacrado lá embaixo, Fluminense, Grêmio e Corinthians, o jogo foi horrível, né? Grêmio e Corinthians, o Grêmio conseguiu quase perder com 1 a mais. E o Fluminense ontem se complicou um pouquinho, tudo bem, diferença de 1 gol, mas deve estar focado muito no brasileiro. Eu acho que esses times, pensar na Copa do Brasil é um luxo, né? Eles têm que pensar no objetivo maior, que é escapar do rebaixamento. O Fluminense ainda está na zona do rebaixamento. Até que eu acho que o prejuízo não foi grande, não, que ficou 3-2, aí teve um golzinho. Então pode vencer por um gol, levar para os pênaltis. E ontem mesmo o Mano nem botou força máxima em campo, porque não pode priorizar a Copa do Brasil. E o Fluminense também tem a Libertadores. Então se tiver que dar um gás aí a mais, é na Libertadores. A Copa do Brasil vai com o que dá. Paciência. E aí, seja o que tiver que ser. O Fluminense está numa reação boa no campeonato. Agora, não tomava gol há 3 jogos, tomou 3, né? Mas também o time mexido, né? Aí é natural que aconteça. Mas acho que isso é menos importante nesse contexto. Juca, o nosso Corinthians está reagindo? Não? Está melhor, apesar do 0-0? O nosso Corinthians está, pelo menos, mostrando uma cara de time. Isso é inegável, né? Que o Ramon Dias conseguiu. E acabou com bom resultado ao empatar em casa, porque
jogou com 10 jogadores um tempão, né? Dada a expulsão do Ranieri. Então, tem um time. Agora perdeu o Yuri Alberto, né? Vai ter que fazer uma operação, tirar a vesícula. Vai ficar 2 semanas, no mínimo, fora. É o caso de dizer, bom, e ele faz falta? Ele faz falta na marcação, porque gols ele faz poucos ultimamente, né? Quem é o substituto dele? É muito ruim, o Pedro Raul. Então eu acho que a vida do corintiano vai ser esse sofrimento. O corintiano tem que pensar agora. É isso, não é pensar na Copa do Brasil, é pensar nos adversários do campeonato que ele disputa. Atlético Goianiense, Criciúma, Vitória, Fluminense, o próprio Grêmio, que acho que vai sair da zona do rebaixamento rapidamente. É uma vida muito difícil, a vida do Corinthians, com o presidente sendo chamado à justiça, com a briga política, com muita gente querendo o impeachment, e isto é seguro pelo presidente do Conselho. Está difícil a vida do Corinthians, mas o time está adquirindo uma cara. Não pode repetir no segundo turno a mesma campanha do primeiro. Se repetir, cai. Vai ter que, pelo menos, ganhar em casa. Vamos ver. Este fim de semana terá o primeiro teste em casa, num jogo de 6 pontos. Danilo, claro que Palmeiras e Flamengo tomou todas as atenções, porque é um jogo muito grande, com os dois mais poderosos também e tal. Mas nos outros jogos todos, tem alguém, algum time, alguma coisa que fala, bom, esse aqui pode chegar longe? Bom, a verdade é que Copa, a gente sabe que o São Paulo, por exemplo, ele joga muito bem em jogos, ele tem se mobilizado para esses jogos importantes, ele cresce de produção. O único que eu tiro da reta aí, de qualquer jeito, de toda forma, é o nosso glorioso Bragantino, que, como você bem define, é a faquinha do bolo, porque, meu Deus do céu, como gosta, e não tomou mais por sorte, porque o Mastriani tropeçou, escorregou e fez um pênalti com 2 toques, não teria tomado 3-0, jogou muito mal o Bragantino. Agora, você vai tirar a possibilidade do Atlético Paranaense dificultar o jogo para alguém na Arena da Baixada? Não dá para tirar o Atlético Paranaense da jogada. O próprio Corinthians, como disse o Juca agora, está criando um corpo, se passar do Grêmio, jogando em Itaquera, parece que está começando a melhorar, ser um time mais respeitável, um time que você olha e vê com condição de atacar. O Grêmio também está numa crescente. O próprio Fluminense, que eu achei que poderia ter vencido o Juventude, porque está conseguindo uma reação perto do que estava, né, com o Mano Menezes que sabe jogar esses mata-mata. Eu esperava algo melhor. Então eu acho que você olhando essa rodada não tem como eliminar ninguém. E aí aqui não é brincadeira nem nada. Eu acho que realmente o time mais longe de conseguir a classificação é realmente o Palmeiras, por conta do adversário que tem, depois de ter perdido 2-0, jogar no contra-ataque para o Flamengo. Aliás, transição, como diz o Tite, é tudo que o Flamengo precisa. Então eu acho que desses times todos, o mais eliminado daí é o Palmeiras, em seguida do Bragantino. Todo o resto eu colocaria no bolo, Tirone. Muito bem. O Arnaldo, o Danilo falou um pouco do São Paulo, 2-0 contra o Goiás. O que tem incomodado o São Paulino mesmo é que a janelinha está bem discreta. Pequenininha. Parece a janela do teu apartamento. Pequena, pequenininha, não dá para ver nada. Contratou um jogador só. Tem o negócio da janela, o prazo da janela brasileira ele é largo, né? Vai até setembro. Mas para a Libertadores, São Paulo está na Libertadores, é 8 de agosto, ou seja, daqui a uma semana fecha a janelinha para a Libertadores, para inscrição para essa próxima etapa da Libertadores. O São Paulo contratou o Marcos Antônio, beleza. Aí, se você for perder o Alisson, machucado, já tinha perdido o Pablo, machucado, vendeu o Diego Costa, vendeu o Wellington, mas não entregou, né? Só quer entregar no final do ano. E tem um outro cara para substituir na lista da Libertadores. Sabe quem é? Rames Rodrigues, rapaz. Estava na lista da Libertadores, não estava? Sim. Então, o São Paulo tem uma semana para tentar fazer o que não fez num mês. Contratar um ou outro jogador, um ou outro reforço. Lembrando, né, Tironi? Foi assim, desta forma, contratando jogadores importantes na janela de meio de ano, que o São Paulo ganhou seus títulos de mata, de Copas, que o Danilo falou, nos últimos todos os tempos. O ano passado, sabe o que aconteceu? Nesse mesmo dia, 2 de agosto do ano passado, o São Paulo contratou o Lucas.
nesse dia 2 de agosto. E aí o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Lá em 2005, o Danilo era pequenininho. São Paulo contratou o Amoroso para as finais da Libertadores, certo? Foi campeão com o reforço sendo decisivo. Não estou dizendo que o São Paulo tem que buscar outro Amoroso ou outro Lucas, mas tapar uns buracos do elenco, sobretudo no meio de campo. E esse jogo contra o Flamengo, sábado, é bem interessante, porque o São Paulo está mais inteiro, teve um dia a mais para se preparar do que o Flamengo, está menos desfalcado, mas tem um desfalque importante, que é o Luciano, aí o Lucas deve jogar em outra posição. Então é um jogo... O São Paulo desgarrou, né, dos primeiros lugares do brasileiro, mas ele é um adversário, costuma ser um adversário chato para o Flamengo no Morumbi. Né? Por isso que o Mauro falava da atenção que o Flamengo tem que ter nesta partida, porque o Palmeiras tem jogo difícil fora, contra o Inter, onde normalmente vai mal, o Botafogo tem jogo difícil fora, e o Flamengo defende a liderança jogando contra o São Paulo no Morumbi, com um ataque reserva, possivelmente. Sabe qual que é o ataque reserva do Flamengo, Tironi? Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol, tá ruim, tá mal.